Oh, Senhor Jesus. Irmãos, que hino rico, né? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, essa frase aqui, ó. A palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Irmãos, toda a nossa satisfação, irmãos, tudo que nós precisamos está na palavra. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, nós encontramos na palavra. E ele continua por amá-la. Irmãos, por amá-la. Eu preciso amar a palavra. Fala assim, irmãos, eu preciso amar a palavra. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, por amá-la, Cristo assim, dia a dia, engrandecido no meu ser será. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, para expressarmos o Senhor, nós precisamos primeiramente amar a palavra. Oh, Senhor Jesus. E para amar a palavra, nós também precisamos crer. Precisamos crer que tudo aquilo que o Senhor falou, irmãos, não passará. Pelo contrário, vai se cumprir. Tudo aquilo que o Senhor falou na palavra está se cumprindo. E nós precisamos exercitar o nosso espírito e crer que vai se cumprir. E o hino C38, ele fala assim: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Irmãos, tudo nesse mundo vai passar. As pessoas estão se apegando às coisas desse mundo. E quantas vezes até nós mesmos estamos com o nosso coração tão preenchido, tão cheio com as coisas desse mundo. Mas, irmãos, a palavra do Senhor, ela não passa e ela não muda. Esse mundo, irmãos, esse mundo vai passar. Tudo que há nesse mundo é apenas passageiro. É apenas para nos preencher, mas preenche de forma passageira. Aquilo que nos preenche e nos transforma é a palavra. E eu queria convidar os irmãos a exercitarem, né? Exercitarem o Espírito e a gente tocar na letra desse hino, do hino C38. Oh, Senhor Jesus. 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 Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Nenhuma promessa falhou. Oh, Senhor Jesus! Nenhuma promessa falhou. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos proclamar: nenhuma promessa falhou. Nenhuma. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nenhuma promessa falhou. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém.
de Abraão, irmãos, esperar com paciência. Essa é a nossa necessidade, irmãos. Crer e esperar com paciência naquilo que o Senhor falou. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti essa noite. Primeiro te agradecendo por mais uma reunião. Que o Senhor seja conosco essa noite. Seja com o nosso espírito. Seja com nossos corações. Ó Senhor Jesus. Prepara uma boa terra dentro de nós essa noite. Para que possamos receber a Tua palavra como a semente da vida. Que essa boa terra possa produzir frutos. Que a semente possa cair nela. Possa germinar e possa frutificar. Fazendo assim a Tua vontade. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos hoje compartilhando com vocês a 19ª palavra de número 19 dessa série que nós estamos seguindo, o Ministério da Nova Aliança, é o tema geral. Deste volume do Alimento Diário, é a primeira mensagem, cujo título, vamos nos levantar e vamos juntos proclamá-lo. Senhor Jesus, vamos fazer como nós fazíamos no passado, não tão distante. As irmãs vão proclamar primeiro, em seguida os irmãos proclamam e depois todos nós entoamos, nenhum só coro, o título da mensagem. Amém? As irmãs, por favor. O Ministério da Glória, unidade. Agora os irmãos. O Ministério da Glória, unidade. Todos juntos. O Ministério da Glória. Amém. Vamos agora ler João capítulo 17. Senhor Jesus. Versículos 22 e 23. Oh, Senhor Jesus. 22 e 23. Está meio quente, não está? Senhor Jesus. Acharam, irmãos? Vamos lá, todos juntos. Eu. Sim. Sim. Amém. Amém. Senhor Jesus, vamos ler e orar. Ler e orar. O versículo 23. Você lê e você ora individualmente esse versículo. Faça uma oração ao Senhor usando as palavras desse versículo. Amém? Senhor Jesus, eu neles, ó Senhor, Tu em mim, Tu em nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Falei versículo 23, né? E Tu em mim, Senhor Jesus. Ó Senhor, o Senhor está em mim. Senhor Jesus, agora o Senhor pode fazer a sua obra. O Senhor está em mim, como Espírito todo inclusivo. Trabalhe em mim, Senhor. Ó Senhor Jesus, a fim de que seja aperfeiçoado. Senhor, eu seja aperfeiçoado na unidade. Senhor Jesus, me aperfeiçoa na unidade do Teu corpo. Ó Senhor Jesus, para que o mundo Te conheça. Senhor Jesus, que Tu me enviaste e me amaste. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra dessa noite é uma palavra muito especial. Essa palavra, ela é baseada no Evangelho de João em 4 capítulos. Capítulo 14, 3 capítulos, perdão. 4 mesmo. 14, 15, 16 e 17. Certo? Esses capítulos, ele tem uma característica. Todos os 3 capítulos foram palavras redigidas, foram palavras do próprio Senhor que falou. O Espírito Santo lembrou ao autor, não o autor, mas o escritor desse livro, o apóstolo João,
depois de vários anos, após a morte e ressurreição do Senhor, o Espírito Santo lembrou a João as exatas palavras que o Senhor falou naquela noite. E esses capítulos, eles se iniciam a partir do capítulo 13, do final do capítulo 13, na ceia da noite da Páscoa. O Senhor começa a liberar esse encargo que nós vamos compartilhar com vocês hoje à noite, pelo menos 50%. Foi uma palavra reservada apenas para os discípulos mais próximos. Não tenho tempo de ler aqui, mas se você ler no final do capítulo 13, você vai ver que o Senhor diz o discípulo que se perdeu, a Judas Iscariotes, vá, faça o que você tem que fazer. Os discípulos, nenhum entendeu naquele momento. Judas sai daquele ambiente e aí o Senhor começa a falar a palavra a partir do capítulo 14 até o 17. Ou seja, essa palavra é uma palavra não só para os chamados, mas principalmente para os escolhidos. Amém? Porque muitos foram chamados, mas poucos serão ou foram escolhidos. Você é um escolhido? Amém. Eu creio que nós somos escolhidos. É muita misericórdia do Senhor. Está abrindo essa palavra para nós. Nós estávamos ontem na comunhão aqui. Júlio está ali, né? Nós vimos que essa palavra ela pode ser ministrada para os irmãos a partir de 4 tópicos, certo? Que seria sobre a santificação, a glorificação, Senhor Jesus, e a palavra, e por último, a unidade. Eu quero encorajar vocês a não perderem a reunião de amanhã, por tudo que ela é e por tudo que ela representa, e também porque Júlio César vai ficar com esses 2 tópicos aqui, ó, tá? A palavra e a unidade. A gente vai discorrer um pouco essa noite sobre a santificação e a glorificação, porque esse é o ministério da glória. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos desfrutar aqui. Vamos ler João capítulo 14, a partir do versículo 12. Vamos ler o 12, tá? João 14, 12. Ó Senhor Jesus. Amém? Diz o quê? Em verdade vos digo. Sim. Sim. Amém. Senhor Jesus. Olha só o que aqui diz aqui, ó. Você crê, irmãos, nisso? Você crê no que está escrito aqui? Olha só, para que a gente possa tocar nisso aqui, nós precisamos estar no que o Suene compartilhou no domingo passado. Quem estava aqui no domingo passado? É preciso estar em outra dimensão. É preciso passar do portal e entrar na dimensão da fé. Amém? Se você não crê, ou se eu não creio, essa palavra ela não terá eficácia. Se nós ficarmos ainda condicionados, além do corpo, com o nosso coração e com o nosso espírito preso aqui nessa terra, nós não vamos conseguir tocar nisso aqui não. Amém, irmãos? Amém. Por isso que nós cantamos os hinos, nós invocamos o nome do Senhor, nós lemos, nos preparando para esse momento, para que o nosso espírito possa receber essa palavra. E o Senhor está dizendo aqui que você que creu, você crê, eu repito, você crê? Amém. Então segura, diz o seguinte, ó. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Amém? Amém? Senhor Jesus, e aí? O que o Senhor fez foram coisas grandiosas, tanto no seu falar, quanto no seu proceder. Você crê que você pode fazer muito mais do que Ele fez?
Você crê? Senhor Jesus. Por quê? Porque eu vou para junto do Pai. Vamos ver aqui o capítulo 17. Senhor Jesus, versículo 5. Capítulo 17, versículo 5. Para completar o que eu quero dizer aqui. 17:5 diz: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Muito curioso esse versículo aqui. Não sei se vocês prestaram atenção. Creio que sim. O Senhor fala para que o Pai o glorificasse. Agora, naquele momento. No entanto, na parte B do versículo, ele diz que o Pai já havia o glorificado no passado, antes que houvesse mundo. Como é que se explica isso? O Senhor já havia sido glorificado antes da fundação do mundo, mas naquele momento, minutos ou horas antes da crucificação, o Senhor pede para que o Pai o glorificasse. Para que nós possamos entender e ganhar isso aqui, nós precisamos entender o seguinte, irmãos. Nós precisamos ir para pelo menos um versículo que retrata isso. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Amém? Abram aí sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo 6, 16. Antes da morte e ressurreição, havia um Deus divino, supremo, onipresente, onisciente. O El Shaddai, o El Eloam, o Jeová Jireh, o Jeová e vários outros títulos de Deus. Mas um Deus único, santo e divino. O que é que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, 16? Leiam aí, por favor. Sim. Esse era o Deus antes da morte e ressurreição. Senhor Jesus, o único que possuía imortalidade, que habitava em luz inacessível, longe de você e de mim, a quem homem algum jamais viu, jamais tocou, a quem homem nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Nem os anjos tinham acesso a Deus. Só uma classe específica de anjos, eram os querubins, que adoravam a Deus, próximos a Ele. Mas, louvado seja o Senhor. Esse Deus, vou ter que desenhar aqui, mal desenhado, mas vou ter que desenhar. Esse Deus, o maior milagre do universo. João capítulo 1, versículo 1. Leia aí, por favor. Se fala muito em milagres, mas esse foi o maior milagre do universo. João 1,1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, o Deus onisciente, onipresente, inacessível na glória, desce e encarna como homem. Vive, está mal feito aqui, sabe, irmão, mas é porque eu não sei desenhar. Vive 33 anos e meio na terra, morre, ressuscita, ascende aos céus, vou fazer um solzinho aqui para representar isso. E agora, o que acontece? O Deus divino, onipresente e onisciente, que se mesclou com a raça humana. É mesclado com a humanidade. Deus agora passa a se constituir, além da divindade, com a sua humanidade. O Senhor passa e vive tudo que eu e você vivemos durante esse período. E ao morrer e ressuscitar,
ele ascende aos céus, levando a Deus não só a sua divindade, mas agora também a sua humanidade. Não sei se os irmãos estão entendendo, eu estou procurando ser o mais claro possível. O que é que isso significa? Que em João capítulo 17, versículo 5, como Deus, o Pai já havia glorificado o Filho, mas ele agora, como homem, precisava ser glorificado pelo Pai. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Senhor Jesus, acho que não, né? A reação não foi de quem entendeu. Senhor Jesus, eu vou tentar trazer um versículo mais claro, certo? Capítulo 14, versículo 2. João capítulo 14, 2. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É melhor nós lermos Hebreus 2. Hebreus 2, é melhor, irmãos. Hebreus 2, 9 e 10. Senhor Jesus. Hebreus 2, 9 e 10. Diz aqui: vemos todavia aquele, que era um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Irmãos, quando o Senhor encarna como homem, era apenas Deus, na sua divindade. Quando Deus se mescla com o homem na encarnação, Deus se tornou homem. Amém, irmãos? Amém. Quem é Jesus? Jesus é Deus e Jesus é homem. Isso nunca havia acontecido. Deus se mescla com a natureza humana. Cristo é Deus homem. É um homem Deus, como o irmão Lee falava. Os irmãos entenderam? Senhor Jesus. Agora, irmãos, a natureza humana está em Deus. Deus agora, além de divino, tem o seu elemento humano. O que é que isso significa? Que Ele sabe o que você sente. Ele sente o que você sente. Deus agora, que era inacessível, é absolutamente acessível. Isso precisa nos impressionar, irmãos. Isso é maravilhoso. Senhor Jesus, aquele Deus distante, longe. Quantos anos eu passei crendo num Deus assim? Eu não sei se você já teve essa experiência. E hoje você tem um Deus absolutamente acessível a você. Sensível à sua dor, ao seu sofrimento. Não é um Deus insensível. Não é um Deus que não está nem aí para você. Pelo contrário, é um Deus que ama você. Amém. Senhor Jesus. Amém. Tanto é que Ele se submeteu a todo esse processo. Imagine o próprio Deus, irmãos, onisciente. Passa 9 meses dentro de um ventre de uma mulher, nascendo numa criança, nem sem saber falar, a criança nem sabe andar. Deus se sujeitando a todas aquelas limitações de um bebê. Quem já teve bebê aqui em casa sabe. Ele fez isso para te alcançar. Amém. Senhor Jesus, amém. Ele fez isso para me alcançar. Isso precisa mexer conosco. Isso precisa nos impactar. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa é a economia de Deus. O plano de Deus. E esse mesclar da humanidade, quando o Senhor ascendeu aos céus e foi glorificado. Tem um versículo agora que é baseado no Salmo, que eu não me lembro exatamente qual é, que o Senhor fala assim: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. É como se o Senhor tivesse nascido de novo, irmãos, diante de Deus Pai. A sua ressurreição e ascensão, Ele nasceu agora como Deus homem. E Ele foi o primeiro homem a se submeter a isso. É como diz aqui, ó, em Hebreus, que nós acabamos de ler. Senhor Jesus. Hebreus 2, né?
Hebreus 2, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Diz aqui, ó. Porque convinha, irmãos, Deus, o Senhor era Deus, mas convinha que ele padecesse. Veja só o que diz aqui, ó. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo feito menor que os anjos, ele se fez menor do que a sua própria criação. Ele se humilhou. Por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por você, por mim. O Senhor provou a morte por todo homem. Você é grato ou não é a esse Deus? Amém. Senhor Jesus. Amém. Por causa da obra do Senhor, eu e você não vamos precisar mais morrer, ser condenados eternamente. Ó Senhor Jesus. Amém. E ele diz aqui, ó, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação. Eu pergunto a vocês, o Senhor precisava passar por isso? Esses versículos estão dizendo, irmãos, que Deus se submeteu ao sofrimento. Vocês estão entendendo isso? Ele passou 33 anos na terra não vivendo confortavelmente. Ele se submeteu a sofrer. A toda espécie de sofrimento. Para quê? Para que houvesse o aperfeiçoamento da humanidade dele. Para que ele pudesse ser glorificado e nós pudéssemos ser glorificados nele. Eu acho que eu não estou conseguindo explicar não. Senhor Jesus, que o Senhor seja conosco essa noite. Acho que eu não estou sendo claro. Vamos aqui para João 17. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 17, 19. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Como o Senhor se submeteu a esse processo de sofrimento. 17, 19. De dor. A humanidade do Senhor foi aperfeiçoada. E Ele apresentou essa humanidade a Deus. E essa humanidade foi aprovada por Deus. Tanto é que Ele ressuscitou. A ressurreição foi como se fosse um selo. A aprovação. O Deus Pai aprovou o seu viver humano na terra, a sua obra. O que acontece agora? Senhor Jesus. 17 e 19 diz assim, ó. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O Senhor, irmãos, passou por um processo de santificação. Ele não precisava, mas como homem, ele se submeteu a isso. Ele era Deus, 100% Deus, mas também 100% homem. A carne, a alma, ou melhor, a carne, a natureza humana caída, Deus jamais, como Deus é santo, a natureza de Deus é incompatível com a natureza da carne, a natureza humana, uma natureza caída, pecaminosa. É como se você quiser introduzir no seu corpo um objeto estranho. Quem aqui já, por exemplo, já entrou um pedaço de espinho de madeira no dedo, ou um pedaço de metal em uma das partes do seu corpo? O que acontece se você deixar lá? O corpo vai tentar expelir, não é isso? É um corpo estranho, é isso mesmo, irmã. Deus é santo, irmãos. Nós somos pecadores. A humanidade caiu. Então, se essa humanidade fosse absolvida por Deus, Deus a rejeitaria. Mas louvado seja o Senhor. Veja a obra do Senhor Jesus. Ele foi aprovado. A sua humanidade foi aprovada diante de Deus. As portas foram abertas para você e para mim. Amém? Amém? Agora eu senti uma reação mais positiva. Agora eu acho que os irmãos entenderam, né? As portas foram abertas. As portas da glória foram abertas para você. Amém. Hoje você e eu podemos ser glorificados. Por quê? Porque o primeiro homem, esse homem, Jesus,
ele foi o primeiro a se submeter ao processo de santificação. O mesmo processo que eu e você estamos nos submetendo hoje. O Senhor foi submetido e ele foi aprovado. Ó Senhor Jesus. E ao ser aprovado, nós agora podemos ser aprovados também. Amém? Por isso que ele diz aqui, ó, e a favor deles, tudo que o Senhor fez foi a seu favor. Foi ao meu favor. Embora nós não mereçamos. Tudo que ele fez foi para nos favorecer diante de Deus Pai. Ó Senhor Jesus. Agora nós temos livre acesso a uma pessoa viva. Ao Santo dos Santos posso adentrar. Ó Senhor Jesus. Isso talvez para nós que vivemos nessa era aqui, talvez a gente não consiga ter uma noção da dimensão que isso representa. Mas se você perguntasse a um israelita que vivesse lá na tribo de Dan, no extremo norte de Israel, que para ver Deus ou para contatar Deus tinha que vir 3 vezes no ano para Jerusalém, que ficava mais ao sul, numa viagem cansativa de camelo, de bode, de... Talvez ele, quando eu falasse isso aqui, ele desse um grito aqui de alegria agora. Porque era difícil, irmãos, contatar Deus. Deus era limitado, era restrito a uma classe de sacerdotes. Você não tinha acesso a Deus, não. Eu não tinha acesso a Deus. Eu tinha que comprar um bode, um carneiro. Se eu não tivesse dinheiro, pelo menos um punhado de farinha, um pombo, para que eu pudesse, de alguma maneira, ter comunhão com Deus. Hoje não, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, nós temos comunhão com o Senhor. As portas do céu foram abertas. As portas da glória foram escancaradas para mim e para você. Senhor Jesus. Porque ele diz, eu me santifico a mim mesmo. Ó Senhor Jesus. Para que eles também sejam santificados na verdade. A tua palavra é verdade. Amanhã Júlio fala sobre isso. Amém? Então, meus amados irmãos, o Senhor foi o primeiro homem a ser glorificado. Teve a sua humanidade aprovada por meio da morte e ressurreição. Aleluia. A humanidade precisou ser santificada. Foi necessário esse processo de santificação. O que consiste esse processo de santificação? Consiste no processo de, vamos dizer assim, transformação. Vamos dizer não, é exatamente isso. É um processo de transformação. Vou tentar desenhar aqui, só para representar. Tem irmãos novos reunindo? Eu acho importante falar isso. Imagine que isso aqui seja você e eu. Olha só que coisa linda. Isso aqui, ó, sou eu e você, né? 1, 2, 3, 4, 5. Esse tem 5 dedos. Meio torto, meio aleijado, mas sou eu e você. Certo? Ainda com um sorriso no rosto, né? Cabelo pode ser curto, grande. Não é Alfredo, não. Somos todos nós, né? Então imagine. A nossa natureza, irmãos, tá dando para ver aí? É uma natureza pecaminosa. Nós não precisamos nem pecar para ser pecadores. Nós já nascemos pecadores. Mas um dia nós fomos justificados. Nós cremos no Senhor. E recebemos a sua vida. Tem caneta azul aqui? Tem. Recebemos a sua vida, ó. E agora o Senhor entrou no nosso espírito, representado aqui pelo nosso coração. E a vida dele agora está trabalhando em nós, nos transformando, nos santificando com a vida dele mesmo, com os elementos divinos. Nós estamos sendo transformados, como nós vamos ver agora, em alguns versículos. Ou seja, a natureza de Deus está mudando a nossa natureza. É um processo orgânico, vivo. Essas manchinhas vermelhas vão deixar de existir. Só vai existir o azul da vida. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ver isso aqui na palavra. É esse o processo de santificação. Abra sua Bíblia aí. Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 29. Senhor Jesus, esse processo de santificação para que nós possamos ser glorificados.
No final eu vou falar o que isso significa. Porque o Senhor se submeteu a esse processo. O Senhor foi o primeiro a ser submetido a esse processo. Agora nós, unidos a Ele, podemos ser também. Amém? Passar pelo mesmo processo. Romanos 8, capítulo 29, versículo 29, diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Senhor Jesus. No original, no grego, seria assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados. Senhor Jesus, nós estamos sendo conformados. Tudo tem forma. Tudo que existe tem uma forma. Esse mundo tem uma forma. Romanos capítulo 12, versículo 12. Acompanhe junto comigo. Vou ter que acelerar aqui. Romanos 12, 12. E não vos conformeis, de novo, ó. Não vos conformeis com o quê? Não vos conformeis com este século. Este século tem uma forma. E você e eu podemos correr o risco de estar conformados. Ou seja, a mesma forma deste século. O mundo tem uma forma. Certo? Nós podemos ter a forma do mundo. Como é que é a forma do mundo? Você fala como as pessoas falam do mundo. Você pensa como as pessoas do mundo pensam. Você se veste como as pessoas do mundo se vestem. Você vive como as pessoas do mundo vivem. Você está conformado ao mundo. Mas esse versículo diz aqui, no versículo 29, conformados à imagem de seu Filho. Ó Senhor Jesus! Você vai pensar como Jesus pensa. Você vai se vestir como Jesus se veste. Você vai falar como Jesus fala. Você vai ser conformado à imagem dele. As pessoas vão olhar para Adriano e vão ver Jesus. Vão olhar para Igon e ver Jesus. Por quê? Fomos conformados à imagem do seu Filho. E aqui voltando para Romanos 12, 2, diz que não vos conformeis a este século. Se conforme a Cristo. Nós estamos nesse processo, irmãos, na vida da igreja. Tomando forma, sendo conformados, o vermelho está saindo. Estamos sendo saturados com a vida divina. Esse é o processo de santificação. Vou dar um exemplo aqui. Bem, assim, quem é meio, né, talvez não goste, é meio, né, mas eu vou usar esse exemplo, tá? Imagine um tumor no seu corpo. Um tumor não, mas um furúnculo no seu corpo. Não é feio? Geralmente as pessoas para tirar, elas estouram, né? Não é assim? Vai apertando, não, tá doendo, vai um pouquinho, vai lá, vai, tira o carnegão, não é isso? É isso que o Senhor está fazendo com você e comigo. Está tirando tudo que não presta, tudo que é natural. Todos os elementos que são incompatíveis com a natureza divina. Esse é o processo de transformação. Ó Senhor Jesus! E esse processo é uma questão de desenvolvimento. Veja o que é que Pedro fala. Sim, antes de ir para Pedro, perdão. Ele diz aqui em 12:2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A tua mente, a minha mente, que é o carro-chefe da nossa alma, ela precisa ser transformada, ela precisa ser renovada. Então nós estamos falando aqui de transformação do nosso ser, da nossa alma. Amém? Irmãos, a justificação, a santificação, transformação, vai nos levar à glória. Os irmãos estão entendendo? O Senhor se submeteu a isso, para que nós pudéssemos nos submeter a isso. O Senhor venceu, para que nós pudéssemos vencer. Aí você pode pensar, não, mas Jesus foi fácil para ele, né? Foi fácil para ele, ele era Deus, né? Você pode pensar assim. Sabe o que foi que o Senhor fez? Se a gente pudesse resumir toda a vida do Senhor, nós poderíamos resumir o seguinte: que o Senhor, Ele não fez a vontade dEle, Ele fez a vontade do Pai. Nem para a igreja, nem para os irmãos, Ele falava aquilo que Ele queria falar. Ele falava as palavras do Pai. Foi uma pessoa que teve um viver restrito, restringido, um viver de cruz. O Senhor só não tomou a cruz no Gólgota, não. O Senhor passou a vida inteira dele tomando a cruz, irmãos.
a vida toda tomando a cruz. Ele não fazia as suas próprias vontades. O Senhor não estava em busca de reconhecimento. Tanto é que quando os judeus, me parece que em Mateus 10, se não me falha a memória aqui, queriam coroá-lo como rei, ele abandona a multidão e vai lá para o outro lado do rio. O Senhor não queria reconhecimento, não queria fama, não queria riquezas. O Senhor queria fazer a vontade de Deus. É assim que nós vamos vencer. Se nós tivermos essa disposição nossa de não fazer a nossa vontade, de viver uma vida restrita. Quando eu falo restrita, não é restrita, me entendam por favor. O que eu quero dizer é o seguinte: é uma vida voltada para fazer a vontade de Deus. Se Deus puder contar comigo, Ele vai contar comigo. Se nós vivemos assim, nós seremos santificados e seremos glorificados. Amém, irmãos? Esse é o viver de um vencedor. Então em João capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro 1, 9. Diz o seguinte: Senhor Jesus, obtendo o fim da vossa fé. Esse versículo ainda não diz tudo o que eu quero dizer. Abre em Tiago capítulo 1, versículo 21. Eu creio que esse é mais completo para o que eu quero falar para os irmãos essa noite, meu sentimento. Tiago 1, 21. Ó Senhor Jesus. Tiago 1, 21 diz, portanto, é esse mesmo, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Sim. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, isso aqui é uma questão de você receber, de você acolher. Eu vou me limitar a tocar isso aqui nessa noite por causa do tempo, certo? A questão da santificação é você, sou eu. Você está sujeito ou não? Você está disposto ou não? Você quer se submeter ou não? Lembre-se das palavras do Senhor: afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é transformar você e eu. Amém? O ponto é que nós não permitimos. Ele vai completar a obra, mas nós retardamos essa santificação. Por isso, tanta situação nas nossas vidas, muitas vezes sofrimentos, porque nós somos muito duros. E Deus nos ama e quer nos derrotar. Assim como Deus derrotou Jacó, Ele quer derrotar você e eu. Mas nós somos duros, irmãos. Muitas vezes mais duros do que Jacó. Nossa articulação é mais firme do que a de Jacó. Resistimos, e nós estamos nos tempos finais, e o Senhor sabe disso. O Senhor está voltando, Ele tem pressa. Lembre-se da história de Ló e da sua família. Os anjos, vamos sair. E ele lá, não, peraí, tem tantos planos aqui ainda em Sodoma, né? Os anjos tiveram que pegar ele pelas mãos e arrancá-lo para fora da cidade. Muitas vezes essa pode ser a nossa condição. O Senhor querendo trabalhar em nós e nós nos apegando a uma série de coisas. Senhor Jesus, por isso que o Senhor está mostrando para nós, eu me submeti a esse processo para que você se submetesse também e você fosse glorificado. Amém? Senhor Jesus, em Filipenses 2:12, fala que a salvação, ela é desenvolvida. Filipenses 2:12, é um processo, irmãos. Ó Senhor Jesus, é um processo. Filipenses 2:12 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É um processo que se desenvolve, é
diário. O Senhor trabalha em você durante toda a sua vida, durante toda a minha vida, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Amém? Esse é o projeto, e esse é o propósito de Deus na santificação, nos conformar à imagem do Filho. Não pense que Deus é insensível à sua dor, irmãos ou irmã. Não pense que Deus não está nem aí para você. Isso é mentira de Satanás, pelo contrário. Deus, Ele sabe pelo que os irmãos estão passando. Cada um de vocês aqui. O Senhor conhece cada problema, cada tribulação. O Senhor conhece. Mas pergunta ao Senhor: Senhor, é necessário que eu passe por isso? Deve ser, porque se o Senhor está permitindo. Mostra para mim, Senhor, em que o Senhor está querendo trabalhar em mim. Nós precisamos ter esse coração, até mesmo para poupar nossos sofrimentos, irmãos. Muitas vezes nós sofremos porque nós somos teimosos. Deus é obrigado a trabalhar em nós dessa maneira. Na grande maioria das vezes. Na minha experiência, todas as tribulações e situações que eu passei na minha vida foi porque a minha natureza. A minha natureza. Muitas vezes nós temos algo em nós que está impedindo que Deus avance em nós. E nós nos apegamos a isso e retardamos que Deus conclua o seu trabalho em nós. E pode ser uma série de coisas. Muitas vezes internas ou externas. Mas Deus está permitindo isso na tua vida, amado irmão e amada irmã, porque Ele te ama. E Ele quer você na glorificação. Quer levar você à glorificação. Amém? 2 Coríntios 3,18. Oh, Senhor Jesus. 2 Coríntios 3,18. Fala que é de glória em glória. Oh, Senhor Jesus. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, somos todos nós, viu, irmãos? Os escolhidos e chamados. Principalmente os escolhidos, né? Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Irmãos, qual é a glória do Senhor? O que é a glória do Senhor? Senhor Jesus. A glória do Senhor, em primeiro lugar, é o próprio Senhor. É a aparição do Senhor. É o Deus manifestado. É o Deus expresso. É a presença de Deus. Amém? Então nós contemplamos Deus e somos transformados. Amém? Somos transformados gradualmente. É uma glória por dia. Deus, que é glória, ou na sua glória, Ele introduz a sua glória em nós. E essa glória dele em nós nos faz ser glorificados. Deu para entender? Senhor Jesus. E é um processo gradual, na sua própria imagem, como pelo Senhor, e é uma obra do Espírito. O Espírito, ele trabalha tanto dentro de você quanto fora de você. Ele trabalha na nossa alma e levantando circunstâncias, né, exteriores para trabalhar em nós. Porque esse é o objetivo de Deus, irmãos. Senhor Jesus. Então, meus amados, a glória do Senhor. Amém? Terminar falando sobre isso agora. A Bíblia mostra no capítulo 17, voltando lá para o capítulo 17 de João. Senhor Jesus. João 17. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Versículo 10. Ele diz aqui: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ou seja, há uma unidade no Senhor, que eu creio que Júlio vai falar amanhã, sobre a questão da unidade.
que eu não vou entrar aqui. Mas há uma unidade entre o Pai e o Filho, que é uma unidade que é até impossível de explicar em palavras humanas. É uma unidade, é como os irmãos, na tentativa de explicar, os irmãos usaram uma palavra chamada coinerência. Não sei se vocês viram isso aí. É uma tentativa, um esforço de tentar explicar essa unidade, que é uma unidade real. É como se Deus Pai vivesse no Filho e o Filho vivesse no Pai. Os dois são um, certo? São um, né? É até difícil de explicar isso. Eles são um. E para que esse é o padrão de unidade que Deus estabelece. E para que haja essa unidade no meio de nós, nós precisaríamos atingir ou chegar nesse padrão. Mas para que pudéssemos chegar a esse modelo de unidade, é impossível que isso seja alcançado simplesmente por uma questão de humana, por afinidade ou por coleguismo e amizade. Mas é algo divino que é gerado no nosso interior. É algo do próprio Deus que é gerado no nosso espírito. Ou seja, quanto mais de Cristo eu recebo, quanto mais da sua glória eu desfruto, essa unidade ela é gerada e experimentada por nós. Amém? É um processo. Nós temos a justificação, a santificação, a glorificação que nos conduz à unidade. Mas a glorificação, irmãos, para que nós cheguemos a essa glorificação, aí eu tenho que retomar um pouquinho, é necessário que nós sejamos conformados para que não haja aquela rejeição, como eu falei para vocês no início. O corpo expelir como um objeto estranho. Se a natureza de Deus é pura e santa, nós, para que nós possamos estar na glória de Deus, que é ser introduzido no próprio Deus, é necessário que nós sejamos santificados, transformados e conformados. Quando nós atingirmos essa condição, nós seremos inseridos no próprio Deus. A glória que o Senhor reserva para nós é nele mesmo. Nós sermos introduzidos no próprio Deus. É como a gente vê em Apocalipse, capítulo 20 e capítulo 21. Se você for ver a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, você vai ver que aquela cidade santa é um mesclar de Deus com o homem. Nós temos a natureza divina, mesclada, misturada com a natureza humana, e juntas expressam a glória de Deus. Deus agora, que outrora era apenas divino, com a morte e ressurreição do Senhor, recebe a humanidade de Deus, abrindo as portas para mim e você. Nós agora podemos ser introduzidos em Deus, assim como o Filho foi introduzido com a morte e ressurreição. Nós podemos agora ser inseridos em Deus. Essa é a glória que os irmãos tocaram essa semana. Ficou fácil de entender? Ficou difícil? Talvez eu não tenha conseguido atingir, explicar com mais detalhes essa questão. Mas se os irmãos tiverem aqui o sentimento de explicar mais, e Júlio puder dar uma força amanhã, mas o sentimento é esse. É que o mais importante que nós precisamos ganhar nessa noite é que agora é possível para nós. É acessível a nós. As portas da glória foram abertas para nós. Só basta nos submetermos, nos rendermos ao Senhor, deixar Ele trabalhar em nós. Amém? Talvez o conceito de glória, de glorificação, não tenha ficado muito claro. Não importa. Não importa. O que importa é que você ganhe essa visão. Senhor, trabalha em mim. Senhor Jesus, que o Senhor possa trabalhar em mim. Né? Eu quero abrir meu coração, deixar Deus trabalhar em mim. Eu quero me submeter a esse processo de santificação, de transformação, de conformação, para que quando o Senhor voltar eu possa ser glorificado. Amém? Jesus é o Senhor. Pequenos grupos. Vamos multiplicar em pequenos grupos. Amém?